Olá, bem-vindos a mais uma reflexão aqui no canal Liturgia e Vida. Hoje o nosso olhar se volta para a solenidade da Ascensão do Senhor. Um momento, assim, que parece um fim, mas na verdade é um grande começo, né? Exato. Um começo para nossa missão, fortalecida pela promessa do Espírito Santo que Jesus deixou. As leituras de hoje, elas nos convidam a olhar para o céu, sim, mas com os pés bem firmes aqui na terra. É uma imagem forte essa. Olhar para cima, mas agir aqui embaixo. Justamente. Vamos explorar juntos como a ascensão não é bem um adeus, mas um envio, um chamado para a ação, para a esperança e para reconhecer o senhorio de Cristo em tudo. Perfeito. Começando então pela primeira leitura, de Atos dos Apóstolos. É bem marcante aquela cena, né? Os discípulos parados olhando para o céu depois que Jesus foi elevado. Fim. E aí vem aquela interpelação quase imediata. Homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? É um choque de realidade, né? Total. Porque Jesus já tinha dado a direção. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Uhum. Então, a ascensão não é um convite para a gente ficar só contemplando. Esperando. De forma alguma. É um chamado claro para a missão. A força do Espírito ela não é para a gente fugir do mundo, sabe? É para a gente ter coragem de transformá-lo com o nosso testemunho. Faz sentido. Muitas vezes a gente fica esperando sinais extraordinários, né? E o chamado é para agir ali no concreto do dia a dia. É bem isso. A fé que nos paralisa, que só olha para o céu, esquece a terra, não parece ser a proposta aqui. O Espírito capacita para a ação. E como a gente pode, assim, traduzir isso para nossa semana? Ser testemunha onde? Olha, talvez um sinal concreto seja identificar uma situação onde podemos ser essa presença de Cristo. Pode ser defendendo alguém que está sendo injustiçado, ajudando quem precisa, consolando. Entendi. E pedir mesmo essa força do espírito para não ficar só na intenção, mas agir. Exatamente. Pedir coragem para dar esse passo. Isso. Isso conecta bem com a segunda dimensão que a gente percebe nas leituras, né? A do Cristo que reina sobre tudo. O Salmo 46 celebra com uma alegria contagiante. Deus subiu entre aclamações. Deus é o rei de toda a terra. É uma festa. É uma festa. E São Paulo, lá em Efésios, reforça isso de um jeito muito forte. Diz que Deus, Pai, pôs tudo sob os pés de Cristo e fez dele a cabeça da igreja. Tudo sob os pés dele. Isso é abrangente. Muito. Significa que não existe área da nossa vida, seja o trabalho, a família, a sociedade, a política, a cultura, que esteja fora do senhorio amoroso de Cristo. Então aquela divisão que às vezes a gente faz, né? Isso aqui é sagrado, isso aqui é profano, ela não se sustenta muito bem. Não mesmo. Se ele é a cabeça em nós, a igreja, somos o seu corpo, então o corpo age em todos os lugares. Tudo pode ser lugar da manifestação do reino. Isso é libertador, mas também desafiador. Com certeza. Mas é também uma fonte imensa de esperança. Mesmo quando a gente olha e vê tanta coisa errada, tanta injustiça, a fé nos diz, ele reina, o mal não tem a última palavra. E como levar isso para a prática, para o nosso cotidiano? Bom, talvez um sinal prático seja escolher uma área da vida, o trabalho, a vizinhança, a família, e pensar, como posso ser mais autenticamente cristão ou cristã aqui? Tipo, ter mais paciência, ser mais honesto, dar mais atenção para as pessoas. Exatamente. Pequenos gestos que mostram que acreditamos nesse reinado de Cristo ali, naquele espaço concreto. Interessante. E aí chegamos na terceira dimensão, que para mim é quase um paradoxo. Vem lá de Lucas. Depois da ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria. Alegria, não tristeza pela ausência. Como pode? Pois é, parece contraintuitivo, né? Mas essa alegria, ela não é superficial. Ela nasce justamente da missão que eles receberam e da certeza da presença contínua de Cristo pelo Espírito. Ah, então eles não sentiram que perderam Jesus. Não? Eles ganharam uma nova forma de se relacionar com Ele, uma presença diferente e, junto com isso, uma responsabilidade, um propósito claro. Entendi. A alegria cristã autêntica, então, brota desse sentido de propósito de ser testemunha. Exatamente. Não é uma alegria que depende das circunstâncias externas estarem perfeitas. É uma alegria que vem de dentro,
da certeza de não estar sozinho e de ter uma missão a cumprir. Uma missão que dá sentido à vida. Sim, e que pode ser vivida na vocação específica de cada um, né? Seja como pai, mãe, profissional, estudante, aposentado. Então, talvez uma inspiração para a semana seja justamente essa: redescobrir o sentido missionário da nossa própria vida, da nossa rotina. Perfeito. Viver essa semana é uma missão consciente, ali onde a gente está. Resumindo tudo, então, a ascensão não é para nos deixar parados olhando para o céu. De jeito nenhum, ela nos impulsiona para fora, para o mundo. Enviados com a força do Espírito. Exato, para testemunhar com alegria. O Cristo que reina sobre tudo. Isso. E tem uma última coisa para a gente pensar, talvez. A ascensão não colocou o Cristo longe, pelo contrário. Ela tornou possível a presença dele de uma forma nova, universal, justamente através de nós. Como assim? Cada gesto nosso de amor, de justiça, de perdão, de esperança, é como se fosse uma pequena ascensão. A gente está elevando um pedacinho da nossa realidade ao encontro do divino. Que bonito isso. Nossa vida como continuação da ascensão. De certa forma, sim. Somos nós que tornamos Cristo presente hoje. Que a gente possa, então, ser essas testemunhas corajosas e alegres. Uma perspectiva realmente transformadora para viver esta semana. E nós gostaríamos muito de saber como essa reflexão tocou seu coração. Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e partilhe como você pode ser testemunha de Cristo nesta semana. Este é o canal Liturgia e Vida, reflexões para a caminhada cristã. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.